Governo Lula acaba de emitir nota de pesar. Falecimento acabou de ser confirmado. Eu vou trazer também os detalhes dessa informação. Temos também o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? A decisão tão aguardada, a decisão tão esperada, acabou de ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia acabou de ser confirmada, saiu agora, direto de Brasília. Qual é a nova decisão de Alexandre de Moraes sobre Jair Messias Bolsonaro? E a decisão chocou, gente, tá? O Brasil inteiro. Eu vou trazer ela completa nos mínimos detalhes. Na verdade, ele acabou de tomar duas decisões sobre o Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Além dessa, claro, vocês já sabem como é que funciona. Tem muita informação que eu separei. Não vou ficar dando spoiler de tudo no início, para o vídeo não ficar muito longo. Mas, claro, antes de tudo e qualquer coisa, se inscreve aqui embaixo no canal para ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Quer ficar atento a tudo que está acontecendo na política, no judiciário nacional, internacional, a gente fala de geopolítica também, é só ficar ligadinho aqui no canal Fabiana Cardoso. Beleza? Já se inscreveu aqui embaixo no canal? Já ativou o sininho das notificações? Então bora lá, porque tem muita coisa para trazer para vocês, gente, tá? Acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro e graças a Deus é notícia boa, gente. A vinda de Alexandre de Moraes, a gente fica até impactado, né? Mas tá aqui, gente, tá? Moraes acabou de decidir sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. E será que isso aqui não é medo da Magnitsky, gente? Porque recentemente eu trouxe a informação para vocês de que teve um jornalista que entrou em contato com o governo americano e perguntou: se o ministro Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro para prisão, para cela, para cadeia, é possível vocês sancionarem o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky novamente? E o governo americano respondeu ao jornalista que sim, esse seria um bom motivo para que os Estados Unidos aplicassem a lei Magnitsky de volta no ministro Alexandre de Moraes. Aí, dias depois de muitas indas e vindas e pede parecer de PGR, finalização da investigação da Polícia Federal sobre a arma e vai lá e vai cá, vai lá, e com basicamente uma semana de atraso, porque era para ele ter tomado essa decisão no último dia 25. Uma semana depois ele tomou a decisão, tá aqui. Indo de acordo com o parecer do PGR, indo de acordo com o PGR, né? De acordo com o PGR duas vezes, porque o PGR deu parecer favorável para o Bolsonaro, não só uma, mas duas vezes. O Alexandre de Moraes não teve outra alternativa, não teve outra escolha. Então, Moraes mantém a prisão domiciliar de Bolsonaro e ele continua em casa, gente. Tá aqui a matéria que acabou de sair aqui, ó, há poucos minutos. Moraes, então, mantém a prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, gente. Tá aqui a matéria na tela para vocês. Notícia quente, gente, tá? Notícia fresquinha que acabou de sair do forno, já tá aqui atualizado aqui para vocês, gente. Eu falo para vocês, gente, tá? Acompanhe o canal Fabiana Cardoso, aqui é notícia atualizada 24 horas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorrogou a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele tomou duas decisões sobre o Bolsonaro. Acompanhe que vocês vão entender. A decisão foi assinada nesta sexta-feira, após a defesa reiterar o pedido para que Bolsonaro permanecesse em prisão domiciliar. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 27 de março por decisão de Moraes. Então, 90 dias. O prazo de 90 dias expirou no último dia 25. Então, tá aí a informação. Eu tenho uma outra informação para trazer para vocês com relação à arma do Bolsonaro. Ó, prisão domiciliar do Bolsonaro. Advogados se reuniram com Moraes na última terça-feira. Tá? O ministro relator, com muita urbanidade, deu audição atenta aos argumentos trazidos pela defesa, tanto no que tange a situação médica, né, a atual situação médica, quanto a questão referente à arma, né, a vida na residência, deixando acende sua preocupação em relação à condição de saúde e aos cuidados que vêm sendo dispensados, declarou o advogado Paulo Cunha Bueno, dos
responsáveis pela defesa do Bolsonaro, gente, tá? E além, né, da prisão domiciliar ter sido mantida, como eu disse para vocês, o Moraes tomou uma segunda decisão sobre o Bolsonaro. Então tá aqui, Moraes mantém a prisão domiciliar de Bolsonaro e manda a ex-presidente entregar armas. Então, com relação à arma, Bolsonaro não ficará com a arma. Inclusive, a própria defesa já tinha dito lá na reunião com o Moraes que ele não estava preocupado com essa questão da arma. Né, se fosse esse o empecilho, né, de conceder, continuar, né, mantendo a prisão domiciliar, que eles podiam levar a arma, não tinha problema nenhum. O que ele quer é continuar em casa sendo cuidado pela Michelle Bolsonaro e a família dele. Então, a segunda decisão foi sobre a arma. Então, ele deu 48 horas. Além disso, Moraes determinou que o ex-presidente entregue todas as armas que estão registradas em seu nome em até 48 horas, conforme detalhado pelo Globo News. O prazo da prisão domiciliar venceu na última quinta-feira, dia 25. Então tá aí, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele manteve então a prisão domiciliar, como tá aqui na matéria da revista Oeste. Então mantém a prisão domiciliar e pediu para que o Bolsonaro entregasse todas as armas que ele possui no nome dele, a Polícia do Distrito Federal. Tá aí 2 novas decisões. E assim, gente, claro que a gente quer Bolsonaro livre, leve e solto novamente. Porém, gente, tá? Eu confesso pra vocês que, em se tratando de Moraes, a gente tem as nossas ressalvas. Ali pode acontecer absolutamente tudo. Mas, graças a Deus, ele foi de acordo com o PGR, com o parecer da PGR, e não viu falta grave e concedeu ao Bolsonaro aí prisão domiciliar para que ele fique em casa, sendo cuidado pela Michelle Bolsonaro e seus familiares, né? Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, volta a falar sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só as novas atualizações sobre este assunto. Inclusive, foi tema de reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na semana passada, junto a grandes autoridades do governo americano. Esse foi tema de reunião. O retorno da Magnitsky contra o Moraes. Ele traz novas informações sobre a Magnitsky. Vejam só. Eu tenho repetido é que os Estados Unidos não deixou de declarar o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Ou seja, todos os relatórios feitos e toda a formação de opinião das mais diversas agências até chegar à mesa do presidente a recomendação de sancionar o Moraes, esses relatórios, esses arquivos seguem válidos. Então, tudo depende de uma decisão política do presidente Trump. É óbvio que se o Alexandre de Moraes quiser acelerar e só de pirraça, de birra, querer torturar ainda mais o Bolsonaro, é claro que isso pode pesar na decisão política do presidente Trump de retornar como a Magnitsky, por exemplo. Mas é bizarro, porque eu nunca vi um prazo determinado para prisão domiciliar, né? Pelo menos eu nunca vi isso daí. Normalmente, quando a pessoa faz jus à prisão domiciliar, é porque ela tem acima de 70 anos, né? Tá na nossa lei, ou é porque ela sofre de uma doença grave que exige cuidados médicos permanentes, que certamente os dois são os casos de Bolsonaro, porque ele tem mais de 70 anos e tem a doença que exige um tratamento médico permanente, tanto vídeo que na última vez que ele soluçou e broncoaspirou o vômito durante uma crise de soluço, ele quase faleceu. O médico falou, olha, se demorasse mais 1 hora para chegar aqui no hospital, de cada 2, apenas 1 sobrevive à infecção generalizada desse jeito aí que o Jair Bolsonaro pegou. Tanto que é que, por isso, o Moraes recebeu certamente muita pressão interna dentro do STF para falar, cara, larga de mão disso, deixa esse problema para lá, pô, bota o cara na domiciliar aí, depois esse cara morre aí na cadeia, dá um problema ferrado, vai ser ruim para a imagem da corte. E é isso daí que moveu eles a deixar o Bolsonaro em prisão domiciliar. Então eu acredito que há uma grande chance dele ser mantido em prisão domiciliar, porque a doença segue, e o Bolsonaro segue com mais de 70 anos de idade. E agora, o Moraes, ele é dono do destino dele, né? Se ele quiser realmente, mais uma vez, aumentar o nível de tortura, isso também aumenta a chance dele voltar com a Magnitsky. Tá aí, Eduardo Bolsonaro reafirmando aquilo que eu já tinha dito, né? Que eu estou dizendo para vocês já há alguns dias. Sim, existe possibilidade da Magnitsky ser reaplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo Eduardo Bolsonaro. E para desespero
de Lula e da esquerdalhada Nicolas Ferreira manifesta apoio a Flávio Bolsonaro e prega fogo para derrotar Lula da Silva. Ele está pregando fogo, ou seja, declarando guerra para derrotar e destruir Lula da Silva. Assistam com muita atenção o recado do Nicolas Ferreira aqui, ao lado do Flávio Bolsonaro, para Lula da Silva. Partiu para cima, vejam só. Gente, tá? Nicolas Ferreira oficialmente declarando apoio a Flávio Bolsonaro e disse aquilo que eu sempre repito aqui no canal. Tem que focar no que realmente interessa, não nessas picuinhas dentro da direita, né? A direita se degladiando, se autodestruindo. Tem que largar isso pra lá, gente, tá? O foco é um só. O foco é tirar Lula da Silva do poder, tirar essa coja do PT do poder. Estão destruindo aqui o Brasil. E tem mais Eduardo Bolsonaro, já agora ele pegou pesado. Eduardo Bolsonaro diz que o mundo ignora Lula. É o bêbado da rua, gente. Essa pecha de bêbado no Lula, gente, é famosa no mundo inteiro, tá? Lideranças do mundo inteiro sabem que o Lula tinha uma queda pela cachaça, né? O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o presidente da República, Lula, é visto como um bêbado da rua pela comunidade internacional. As declarações foram dadas a uma entrevista ao canal Rede Comunica Brasil no YouTube, que nesta quarta-feira, Eduardo foi questionado sobre como repercutiu nos Estados Unidos o discurso Lula, né, em defesa do fortalecimento da autonomia do Mercosul durante a reunião da cúpula do bloco. Nessa terça-feira, no Paraguai, em resposta, o ex-parlamentar afirmou que o petista é visto como um bêbado da rua. Ele é ignorado no exterior, gente. Que vergonha. Lula, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: Lula, na comunidade internacional, é um bêbado da rua. Quando você sai de casa e vai comprar pão, e lá do outro lado está o bêbado da rua falando um monte de palavrão e começa a te xingar sem motivo nenhum. O que você fez? O que é que você faz? Você só olha para ele, beleza, e toca a sua vida, afirmou Eduardo Bolsonaro. Meu Deus do céu, ou seja, por isso que alguns líderes mundiais ignoram Lula, né, nos eventos aí no exterior. Agora tá explicado. E agora, gente, acabou de sair notícia terrível para o Lula. Notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. E a esquerda, gente, está devastada, né? Para o cara que quer se perpetuar no poder, acho que vai ser bem complicado, ainda mais depois disso aqui. Metade dos brasileiros prevê novos casos de corrupção no governo Lula. E essa notícia a gente põe um soco no estômago do Lula. Metade dos brasileiros considera muito provável que novos casos de grandes fraudes ou esquemas de corrupção venham à tona durante o restante do terceiro mandato, se Deus quiser, do último mandato do presidente Lula do PT. É o que aponta o levantamento Latam Pulse de junho, divulgado nesta sexta-feira pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg. Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados afirmam ser muito provável que novas revelações de corrupção ocorram nos próximos meses.
Outros 34 classificam esse cenário como provável, elevando para 84 o total dos que acreditam haver alguma possibilidade de novos casos surgirem durante o atual governo. Ou seja, 50% diz ser muito provável e 34% diz ser provável. Juntando os dois, 84%. Ou seja, a cada 10, quase 9, diz que é provável e muito provável surgir novas corrupções dentro do governo Lula. E aí, gente? É motivo para desespero ou não é da esquerdalhada, da petezada e principalmente do Lula? Imagina o Lula sendo avisado disso aqui. Porque já devem estar sabendo, né? Pesquisa, eles ficam em cima das pesquisas, gente, tá? E agora, gente, Lula da Silva lamenta a morte de delegado da Polícia Federal, gente, tá? O presidente Lula lamentou nesta sexta-feira o falecimento do delegado da Polícia Federal, Michel Brasil Saliba, né? Que morreu nesta sexta-feira após ter sido baleado por um policial militar durante uma operação policial em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O presidente se solidarizou com a família, amigos e colegas de Michel. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Washington César Lima e Silva, também lamentou o ocorrido e expressou profunda lamentação, gente. Então, clima de luto no Palácio do Planalto, os ministros do Lula, o próprio Lula, né, emitiu nota de pesar do delegado da Polícia Federal que perdeu a sua vida, gente, foi atingido por um policial militar. Surreal, gente, tá? O ministro expressa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da Polícia Federal, afirmando o compromisso do governo federal. Aqui eu já não vou nem continuar porque é o resultado da incompetência do Lula, né, gente, tá? É tanto dinheiro para a Lei Rouanet, é tanto dinheiro para viagens. Só na China foi mais de 100 inúteis que ele levou para aquela viagem da China. É tanto dinheiro que o Lula torra e tira 4,3 bilhões do Ministério da Defesa, 1,3 bilhões do Exército, e as pessoas vão morrendo, gente. Essas pessoas que deveriam ser protegidas com unhas e dentes pelo governo estão sendo sucateadas, né? Então, lamentavelmente, tivemos aí a confirmação da morte de um delegado da Polícia Federal, gente, tá atingido por outro policial. Que tragédia, né, gente? Tragédia que lamentavelmente foi confirmada aqui agora há poucos instantes. E agora mais uma notícia terrível para o Lula, gente. Lula cada vez mais isolado na América Latina. Tá aqui, ó. Kiko Fujimori é oficialmente confirmada como presidente do Peru. Ou seja, o candidato de esquerda foi enxotado lá no Peru, gente, tá? O Lula deve estar devastado com essa notícia. Agora oficial. Órgão similar ao Tribunal Superior Eleitoral, o Júri Nacional Eleitoral do Peru confirmou a vitória de Kiko Fujimori no segundo turno das eleições presidenciais nesta sexta-feira. A proclamação oficial ocorreu semanas depois do encerramento da contagem de votos pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais, finalizada em 29 de junho. A candidata conservadora assegurou uma vantagem matemática irreversível sobre o deputado de esquerda, Roberto Sanches, no dia 24 de julho. Roberto Sanches, que é um candidato de esquerda, da base do Lula, né, esquerdista, se desesperou, se descabelou, se esperneou, quero recontagem de votos. Os votos internacionais eu não quero que falam, quero que anulem os votos internos, porque segundo lá o noticiário, os votos fora do Peru, de peruanos que moram fora do país, foi assim decisivo para eleger a candidata de direita, que é considerada de direita lá no Peru, gente, tá? E eu imagino que essa notícia aqui deve ter deixado o Lula muito chateado, ou seja, Lula cada vez mais isolado, e isso é terrível pro Lula.
Donald Trump deve estar comemorando aqui essa informação, essa notícia, né? Sem a menor sombra de dúvida. É um dos melhores vídeos que você vai assistir do deputado federal Marcel Van Hatten, gente, tá? Aqui nesse vídeo, ele acabou de destruir e detonar Lula da Silva como nunca antes na história desse país. E expôs mais um grande escândalo do Lula, gente, tá? Vocês vão ficar simplesmente chocados com tudo que ele vai revelar para vocês aqui nesse vídeo. Vejam só. Lula acha denúncias contra Jacques Wagner uma grande bobagem. Isso aqui é uma grande bobagem? Olha quanto dólar e quanto relógio está aqui, é uma grande bobagem? Isso foi encontrado na casa do Jacques Wagner, é uma grande bobagem, Lula. Essa grande bobagem termina agora em outubro. Chega. Caros colegas parlamentares, Lula acha denúncias contra Jacques Wagner uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Tá aqui, ó, sargento Faur. Vossa Excelência que fez tanta apreensão aí na sua vida de policial, de ilícitos. Isso aqui é uma grande bobagem? Olha quanto dólar e quanto relógio está aqui, é uma grande bobagem? Isso foi encontrado na casa do Jacques Wagner, é uma grande bobagem, Lula. Uma grande bobagem. Aliás, nem lembro quantos mil dólares foram encontrados, 49 mil dólares, algo assim, depois apareceram mais euros e aí mais relógios. Aqui tem mais relógio do que cabe num braço, aliás, nos dois. Mas é uma grande bobagem, segundo Lula, que o senador líder do PT, líder do governo lá no Senado, tenha sofrido uma busca e apreensão e tenham sido levados esses dólares todos, esses relógios à sua casa. Este é o Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, para quem esteve envolvido em esquemas muito maiores, talvez seja uma grande bobagem. O cara que tinha lá o sítio de Atibaia, foi condenado por isso, foi anulada a condenação, não foi absolvido não. O cara lá do triplex no Guarujá, foi condenado pelo triplex do Guarujá, não foi absolvido não, foi anulado pelos amigos da onde? Lá do STF, o mesmo STF que tem ministros implicados no escândalo do Banco Master em número de 7, segundo o Estadão hoje. Sério, o Estado de São Paulo acabou de publicar uma reportagem com todos os implicados no escândalo do Banco Master. E segundo o Estado de São Paulo, 7 ministros já teriam de alguma forma algum envolvimento em virtude de participação, por exemplo, de familiares seus em contratos suspeitos. Suspeitíssimos, né? 129 milhões de reais de um contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. É um contratinho básico, assim, né? Não conheço escritório de advocacia no mundo com um contrato individual desses. Ela é uma grande advogada mesmo. 129 milhões de reais. Aí aparecem as mensagens em que ela manda a minuta do contrato. Como disse meu colega Luiz Lima, isso aqui é a minutinha no contrato que ela mandou no WhatsApp, como se fosse assim, um contrato de PJ que você manda pro teu primeiro empregador, algo assim, pelo WhatsApp, você manda a minuta de contrato, 129 milhões de reais. Isso é uma barbaridade que Alexandre de Moraes continue julgando. Ele fazendo justiça com a esposa encalacrada desse jeito? Mas é tudo uma grande bobagem, diz Lula. Uma grande bobagem que o seu líder do governo no Senado esteja envolvido também na questão do Banco Master. Não é uma grande bobagem, coisa nenhuma. Na verdade, uma grande verdade que tudo começou lá no governo do Jacques Wagner na Bahia, no Cred Sexta. Foi assim que começou, e aliás estávamos chegando nas informações mais pertinentes ao caso, inclusive do Cred Sexta na Bahia, e aí o que aconteceu com a CPMI do INSS? Enterraram. Onde? No Senado. E o que tentaram fazer com a jornalista que começou a denunciar toda a maracutaia do Banco Master, Malu Gaspar? Devassaram a vida dela, tentaram achar de algum jeito, alguma coisa que a incriminasse. Não encontraram, segundo o interlocutor de Daniel Vorcaro, não encontraram, segundo Tiago Miranda, não encontraram nenhuma multa na CNH da Malu Gaspar. Sem contar que no Brasil até o sicário tem apelido de sicário. O sicário que tem apelido de sicário, tinha, porque lamentavelmente se suicidou. Eu achei que tivesse sido suicidado. Depois que o André Mendonça disse que viu as imagens, eu estou até acreditando um pouco mais na história. Mas o sicário, cujo apelido é sicário,
estava contratado para dar um jeito no Lauro Jardim, o outro jornalista que estava denunciando, junto com o Malu Gaspar, a maracutaia do Banco Master. Olha, Lula, tudo uma grande bobagem, né? Essa grande bobagem termina agora em outubro. Chega! O povo brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo, seja no Poder Executivo, seja a participação de membros do Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário, que não faz mais justiça. Aliás, não faz justiça, quer fazer política, mas o que está fazendo, na verdade, é enlameando a história do Supremo Tribunal Federal com escândalos de corrupção que chegam, segundo o Estado de São Paulo, a 7 ministros do STF, ao Procurador-Geral da República, a ministros de Estado, a deputados federais e senadores. Olha, isso tudo realmente, Lula, não passa de uma grande bobagem. Detonou o Lula aqui nesse vídeo, hein? Bateu forte. Aqui o Marcel Van Hatten bateu forte. E faz sentido, né, gente? Tá? Pro Lula é bobagem. Pro cara que já foi condenado à prisão por corrupção, ou seja, por um escândalo, os escândalos de corrupção mais famosos do mundo, né, gente? Tá? Dos valores vultuosos, né, gente? Preso por corrupção lá foram bilhões, bilhões e bilhões, né? Ou seja, o cara que foi preso pelo maior escândalo de corrupção quiçá do mundo vai achar o quê? Isso é bobagem. Que isso? Que isso? 500 mil em espécie? 2,5 milhões em apartamento? Ah, mais 9 milhões em um outro apartamento? Ah, mais 11 milhões, né, com a nora do Jacques Wagner? Que é isso, gente? Isso é bobagem. Bobagem. Pro cara que foi preso, condenado pro escândalo de corrupção, maior escândalo de corrupção, que Lava Jato, quem sabe, do mundo, né, gente? Porque, segundo alguns juristas, o escândalo de corrupção da Lava Jato pode ter potencial para ser o maior escândalo de corrupção do mundo. Foram bilhões, mas são muitos e muitos bilhões. Aí pro Lula, claro, que isso é uma fichinha, né? Isso não é nada. Bobagem isso aí. Que isso? Bobagem, né? Escândalo do INSS que roubou covardemente acamados, velhinhos, aposentados, pensionistas. Bobagem. Bobagem. Dinheiro mesmo é o da época da Lava Jato. Aquilo ali é que era dinheiro de verdade, né? Tá aí, gente, tá? Comenta. E aí, vocês concordam com o deputado federal Marcel Van Hatten? Bateu forte aqui, hein? Esfregou muitas verdades aqui na cara do Lula, sobrou para ministros do STF, sobrou para o ministro Alexandre de Moraes, PGR. Hoje ele acordou assim, acordou daquele jeito. Hoje eu tô inspirado. Tá aí, gente, tá? Marcel Van Hatten. Vamos lá, porque tem mais escândalos dentro do governo Lula, gente. O fio dessa história vai muito mais longe do que parece, gente, tá? E a ofensiva de Donald Trump, né, gente, tá aqui, sancionou, né, empresários aqui no Brasil, empresas aqui no Brasil. Lula da Silva desesperado, protegendo, né, não querendo PCC enquadrar como grupo terrorista PCC e Comando Vermelho. Por que será, né? Essa ofensiva de Donald Trump deixou o Lula bastante preocupado por dois motivos. Dois motivos. O primeiro é esse que ela vai explicar. Daqui a pouco tem um outro motivo que eu vou trazer. Aí já tem a ver com a eleição aqui de 2026. Aí é mais pesado. Vocês vão entender, o início é aqui, vejam só. PCC, Corinthians, vai de bet, e Trump, PCC, Corinthians, vai de bet, assassinato em Guarulhos e André Rodrigues. Dá uma olhada na trama que liga esses personagens. O governo americano sancionou 2 brasileiros e 4 empresas ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro pro PCC. E se eu te disser que o fio dessa história chega a um esquema dentro do Corinthians e o delator da facção morto por 2 policiais em Guarulhos? Na esteira da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Vitor Shimada e Stella de Oliveira, além de 4
empresas ligadas a eles. Segundo o governo Trump, Shimada atuava como elo entre traficantes internacionais e operadores do PCC na Flórida, movimentando mais de 30 milhões de dólares do crime. Stella seria responsável por recolher grandes quantias em dinheiro vivo e intermediar as operações. Agora olha isso, no Brasil, Shimada já aparece em outras investigações por lavagem de dinheiro e fraude. Uma delas envolve o contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians. Você lembra do caso de Vinícius Drixbach, delator do PCC assassinado por 2 policiais militares no aeroporto de Guarulhos? Na delação premiada, ele afirmou que uma empresa ligada à Shimada atuou numa cadeia de empresas de fachada que recebeu milhões do contrato da VaideBet e ajudou a lavar esse dinheiro até chegar ao Jota Futebol Talent, empresa que seria controlada informalmente por um integrante do PCC conhecido como Tripo. Segundo o Ministério Público, o esquema serviria para Augusto Melo, então presidente do Corinthians, pagar dívidas com crime organizado. A mesma, o Jota Futebol Talent, também teria participado da campanha que levou Augusto Melo à presidência do clube. Ele sofreu impeachment no ano passado e responde na justiça. Voltando a Shimada, ele chegou a ficar preso por 15 dias em janeiro de 2025. Sabe o que é mais curioso dessa história? Veja o que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital. A pergunta é, como é que ele pode afirmar isso? Aliás, por que o diretor da PF veio a público defender um sancionado pelos Estados Unidos e investigado no Brasil? O que ele sabe que a gente não sabe? Quando os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, a esquerda entrou em desespero. Será que o governo Trump vai nos fazer descobrir o motivo? Será que o governo Trump vai descobrir mais coisas? Gente, tá. Eu acho que tem muita gente que não deve estar dormindo, não. Tá aí, gente, tá?